Graça e paz, irmãos. Aqui é o reverendo Wilson de Oliveira e vou hoje responder uma pergunta a respeito das igrejas neopentecostais. As pessoas têm dúvidas a respeito. A igreja neopentecostal é a mesma coisa da igreja pentecostal? É a pergunta que muitos ainda resiste na mente de muitas pessoas. E eu quero explicar isso aí para vocês, para não restar dúvida. Muitas pessoas falam uma coisa, outras falam outras, né? Então nós queremos deixar claro aqui, né, a nossa visão a respeito deste tema. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Quer dizer, a visão bíblica a respeito desse tema, né? Então, a igreja, né? Igreja pentecostal e igreja neopentecostal, né? Sobretudo os mais humildes, né, não sabem a diferença, ou se existe diferença. O povo de Deus, irmão, não tem diferença. A igreja é mais que uma organização. A igreja é um organismo vivo, criado por Deus Pai, né? Edificado por Deus Filho e trabalhado, movido, que funciona através do Espírito Santo de Deus. A igreja é movida pelo Espírito Santo de Deus. E o pastor, o bispo, o apóstolo é apenas um administrador. Amém? Nós não temos nada aqui, irmãos. A igreja não é do pastor, a igreja não é do papa, a igreja é de Jesus. Amém? Glória a Deus. E várias denominações na terra, né? Mas a Bíblia diz lá em Romanos 14:3, aquele que come não deve desprezar aquele que não come. Significa que aquele que procede de um jeito não deve desprezar o ritmo do outro, porque Deus chamou cada um para uma coisa, né? Glória a Deus. Então, aquele que come não deve desprezar aquele que não come, né? E a Bíblia diz também lá em Filipenses, no capítulo 1, verso 15, que quer por contenda, quer por disse-me-diz, o importante é que o evangelho seja pregado. Você pode conferir lá em Filipenses 1, 15 em diante. Está falando sobre isso quando começaram a criticar o ritmo de Paulo, que ele impôs na igreja, que era ritmo diferente, etc. Paulo disse, não importa se me critiquem, não importa se me deturpem, o importante é que o evangelho está sendo pregado. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Então esse é um lema da igreja e a gente não tem que ficar discutindo qual igreja é melhor, se é assim, se é assado. Apenas, irmãos, né, com a atualização das coisas, né, com o passar do tempo, várias coisas vêm sendo atualizadas dentro das igrejas. Nada mais que isso, né? A igreja, ela originariamente, nasceu no dia de Pentecoste. No dia de Pentecostes, né? Glória a Deus, por quê? Porque a igreja até ali tinha Jesus. Depois, né, que Cristo disse ficar em Jerusalém até que lá do alto seja revestido do poder de Deus. Então a ordem de Jesus, imperativo de Jesus para o início da igreja, foi após, né, o batismo com o Espírito Santo. Então encorajou o povo e Pedro num dia só ganhou 3.000 almas, né? E ali nasceu a igreja, a ideia de igreja de Cristo, né? Quer dizer, a ideia já existia. Nasceu ali na prática a igreja de Jesus. Então, diz o seguinte, o povo pentecostal, né? O povo pentecostal é o seguinte, eles se preocupam, têm a sua preocupação maior, né? Vem se preocupando com o ide de Jesus, Marcos 16, né? 16, 14 diz,
Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então nós não queremos que ninguém seja condenado, por isso a igreja prega o evangelho. A missão da igreja é pregar o evangelho, quer dizer, pregar as boas novas de Jesus. Amém? Glória a Deus. E pregando as boas novas, cada um tem um ritmo de pregação, cada um tem um ritmo de desenvolver a sua pregação, não é mesmo? Nem todos os dedos da mão são iguais. Uns prega de um jeito, uns prega do outro. E com o passar do tempo, como eu te disse, a coisa vai se aperfeiçoando e trazendo algumas diferenças desconhecidas para alguns, né? Então, veja bem. Então, o povo pentecostal, a diferença entre o neopentecostal e o pentecostal, né? O pessoal quer saber quando surgiu e eu vou falar para vocês. Então, o pentecostal é aquele povo que se preocupa em pregar o evangelho, o ide de Jesus, né? E em Atos 2, 1, 14, fala a respeito do Espírito Santo. Normalmente o crente pentecostal é aquele que recebe, aceita e recebe o batismo com o Espírito Santo, assim como os discípulos foram batizados, né? Em Atos 2, 41 e 47, nos fala sobre a comunhão, aquela comunhão do povo. Então o povo pentecostal é muito voltado para essa comunhão. Aleluias! E assim, né, se seguiu, né, a igreja seguiu o seu curso, a igreja foi perseguida até 313 depois de Cristo, mas depois foi liberada, né? Não guardou assim essas primícias dos dons espirituais, mas em 644, né? 1644, com George Fox, recomeçou, né? O grande avivalista foi o John Wesley, né? E depois de John Wesley, né? William José Seymour, né? Aquele da Rua Azusa, e a igreja pentecostal seguiu o seu curso, né? Adorando a Deus, pregando a salvação, pregando o bom testemunho, pregando a comunhão em tudo, né? Os maiores expoentes no Brasil foi na Europa e Estados Unidos, né? Foi o George Fox, o John Wesley e o William José Seymour, os pentecostais, né? E no Brasil a igreja foi trazida para aqui, vocês sabem, pelo pastor Gunnar Vingre e Daniel Berg, né? A igreja pentecostal, e também a outra parte da igreja pentecostal com Luigi Franciscone. Luigi Franciscone era um italiano, né, que fundou aqui no Brasil a Congregação Cristã do Brasil. Embora ele tenha passado pouco tempo aqui, ele deixou também um ótimo ensino que perdura até hoje. Então a igreja pentecostal é basicamente formada pelas Assembleias de Deus, né? Pessoal remanescente da Assembleia de Deus, provindo da Assembleia de Deus, das Assembleias de Deus e da Congregação Cristã do Brasil, né? Subdivididos em vários ramos, né? Glória seja dada ao nome do Senhor. A congregação cristã não tanto, né? Agora, o povo da Assembleia de Deus subdividiu-se em muitas e muitas igrejas. A maioria das igrejas pentecostais livres do Brasil hoje é proveniente da Assembleia de Deus. Graças a Deus por isso. Amém? Talvez a sua igreja também seja. Aleluia? Então esse é o ritmo. Resumo, o povo pentecostal se preocupa com o ide de Jesus, né? O batismo com o Espírito Santo, né? Os dons, né, ministeriais, os dons, né? E o ministério quíntuplo, né? Ele segue essa base dos ministérios quíntuplos, né? E também ele aceita todos os dons espirituais, basicamente 9 dons. Amém? Glória seja dada o nome do Senhor. Então, resumindo, a igreja pentecostal, ela se preocupa muito com pregar o evangelho, né? Crescer na palavra e no poder e
a salvação é a área mais importante, a salvação, né, através da palavra de Deus, é a base mais importante da, da, das igrejas pentecostais. Parou basicamente por aí. Salvação, libertação, né, do oprimido, a salvação, a libertação, as curas, né? Milagres também acontecem, mas mais voltado mesmo para a libertação. Por muitos anos foi assim. A igreja de Gunnar Wingre era assim, de Daniel Berg também, a igreja do Luiz Franciscone, né? Depois, né, tudo se moderniza. Eu falei até agora da igreja pentecostal, mas tudo se moderniza, tudo com o passar do tempo, com o conhecimento da palavra, né, com a interpretação hermenêutica da palavra, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, surgiu muitos homens que tiveram uma outra visão, e nem por isso eles são melhores ou piores que os pentecostais, né, de origem, né, aqueles pentecostais roxos, né, glória a Deus, que não muda de maneira alguma seus costumes. Então, o neopentecostal é o seguinte: como é que nasceu o neopentecostalismo? O pessoal, dois servos de Deus, em 1953, vieram a São Paulo, né? Vieram a São Paulo, e essas pessoas, eles fizeram um trabalho de libertação, de cura divina, e ali, né, a palavra fluiu muito, e eles sentiram de permanecer no Brasil e continuar com esse trabalho, um trabalho diferente, porque a Assembleia de Deus, o trabalho era mais voltado para salvação, só para salvação. E eles fizeram um trabalho voltado para libertação, cura divina, milagres, não é? Então foi muito bem sucedido, né, lá em São Paulo, e resolveram ficar e aqui estabelecer um novo ritmo, dar um novo ritmo à Igreja de Jesus, né? A igreja não é de ninguém, a igreja é de Jesus. A igreja, né, o pastor apenas administra, mas o Espírito Santo faz aquilo que ele quer. Então, irmãos, eles fundaram um novo método, um novo método pentecostal, por isso que é chamado de neopentecostal. Amém? Novo método pentecostal. Então, eles são cristãos, fiéis, batizados com o Espírito Santo, né? Só que eles têm uma diferença, uma pequena diferença no modo no exercício das suas, né, da sua adoração, do seu servir a Cristo, né? Eles creem na reciprocidade de Deus para com a gente. Creem na prática. Reciprocidade na prática. O que eles creem? Eles creem que o crente pode receber, tem o direito de receber em vida. O crente tem o direito de receber em vida todas as promessas que estão aqui dentro. Amém? Se o azeite da viúva multiplicou lá no Velho Testamento, ele tem que multiplicar na minha vida também. Se o servo de Deus foi abençoado, se o coxo andou lá, tem que andar aqui também. Amém? Então, não é imposição, é a Bíblia que fala, e eles creem no cumprimento prático da palavra de Deus também em nossos dias. Eles examinando a Bíblia, né, hermeneuticamente, eles viram que, né, esses sinais só vão parar quando na volta de Jesus, né? Então, eles estabeleceram algumas normas, né? E começaram a pregar que o evangelho tinha que ser na prática, a palavra de Deus tinha que se cumprir na prática. Amém?
Então não adianta nada, Isaías, né? Isaías 1:19 diz que vinde arguir-me, diz o Senhor, né? E, e nos fala que ele nos daria o melhor desta terra, não é mesmo? O melhor desta terra. Então, se Deus nos daria o melhor dessa terra, né? Comereis o melhor dessa terra. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, o neopentecostal crê que se nós obedecermos a Deus, se nós seguirmos a Bíblia, obedecermos os comandos de Jesus, o comando da palavra de Deus, nós temos o direito de também desfrutar de todas as bênçãos. Essas bênçãos têm que se cumprir em nossa vida. Você entendeu? Objetivamente, na prática. Então, eles colocaram-se a buscar mais, certo? E a trazer a coisa para a prática. E aquilo foi acontecendo, os milagres foram acontecendo, foram sucedendo, não é mesmo? Glória seja dado o nome do Senhor. É muito comum a gente ver falar que aconteceu um milagre, aconteceu um milagre, aconteceu um milagre, porque o neopentecostal, o pastor, o bispo, seja lá o que for, ele inculca na cabeça da pessoa que ele tem que crer que aquilo que aconteceu com aquela viúva vai acontecer com você. Aquilo que aconteceu, né, com o filho da viúva lá que foi ressuscitado, vai acontecer com você. Aquilo que aconteceu quando o povo de Deus, as libertações que o povo de Deus recebeu no passado, ou na época de Jesus, também vai acontecer aqui. Os milagres efetuados para Jesus, né, vai acontecer aqui, porque Jesus diz que quem crê nele fará as mesmas obras que ele faz e ainda mais. Então aí eu te pergunto, neopentecostal está errado? Não, de maneira alguma. Glória a Deus, aquele que come não deve desprezar aquele que não come, diz a palavra de Deus. Então, irmão, ele só tem um modo diferente. Examinando as escrituras, eles acharam um modo diferente de praticar a religião cristã pentecostal. Amém? Glória seja dado o nome do Senhor. Então, irmãos, eles primam mais, né, pelo sucesso pessoal e financeiro. E daí? Você entendeu? A igreja tem que ser rica mesmo. O homem tem que ser rico. O homem tem que... O homem tem que se aperfeiçoar a cada dia. O pastor não pode subir num púlpito lá, pregar, e Jesus realizar milagres, um monte de gente, e ele mesmo não ter fé suficiente para não receber um carro novo, uma casa nova, alguma coisa assim desse porte. Amém? Então, automaticamente, a bênção da prosperidade, né, é sim válida. Glória seja dada ao nome do Senhor. E quem trouxe esse pensamento para o Brasil foi em 1953, o pastor Harold Williams e o pastor Raymond Bottergate. Harold Williams e Raymond Bottergate. Raymond Bottergate, né? Então eles trouxeram para cá, lá em Caçapava, acho que é Caçapava mesmo, é lá no estado de São Paulo. Eles fizeram várias reuniões, deu muito certo, muitas pessoas curadas, muitas pessoas libertas, muitas pessoas... E eles resolveram ficar por aqui e incentivar essa nova doutrina, a nova doutrina pentecostal, neopentecostal. Amém? Lançaram isso, aperfeiçoaram, né, o pentecostalismo. Uns ficaram no pentecostalismo tradicional e outros migraram para o neopentecostalismo. Amém? Então, é apenas um modo de olhar. Todos dentro da Bíblia, mas um modo diferente de olhar. Amém? Glória a Deus. Paulo diz, né, como eu disse para vocês, Paulo diz lá em Romanos 14:3, aquele que come não despreze aquele que não come. Então, neopentecostal, quem está certo? Pentecostal?
neopentecostal? Não. Os dois são servos de Deus, amém? E os dois vão prestar contas a Deus das suas obras, amém? Então, foi trago pelo pastor Harold Williams e Raymond Bottergate em 1953. Aí, em 1967, né, também essa doutrina foi pregada pelo pastor Ezekiel William Cannon, né? Ezekiel William Cannon. Então, em 1967. E nos anos 80, quer dizer, antes dele também, o pastor Robert McAllister, né? Robert McAllister. Esse pastor era maravilhoso, tive o prazer de conhecer lá na Vida Nova, né, de Botafogo, né? Nova Vida de Botafogo. Ali, perto das Casas da Banha, né, que tinha ali, nós tivemos o prazer de conhecer Reverendo Roberto McAllister. Ele foi, né, nós estivemos lá, o Bispo Macedo também esteve lá, glória a Deus. Ele tinha um modo engraçado de dizer, o pastor Roberto McAllister, ele dizia assim, né, lá nasquelas reuniões, isso que é em 75, 74, por aí, eu era menino ainda, e ele dizia assim, uma boa culta tem que ter um bom louvor, um bom introdução, um bom louvor, um bom pregação e um bom oferta. Era incrível o reverendo Roberto McAllister, né? Glória a Deus. Então, depois do Roberto McAllister, foi o Edir Macedo, não é mesmo? Que fomentou essa pregação da prosperidade, propagou, né, o neopentecostalismo no Brasil. Amém? Glória seja dada o nome do Senhor. E as igrejas que mais processam isso aí, esse tipo de comportamento, né, uma nova visão pentecostal, é a Nova Vida, a Universal, a Internacional da Graça, a Renascer em Cristo, a Batista Nacional, a Fonte de Vida, né? Fonte da Vida, a Igreja Mundial do Poder de Deus, a Sara Nossa Terra, as comunidades cristãs e outras, né? Quase todas as comunidades cristãs têm esse pensamento. Algumas são episcopal, outras são, né? Tem as tradicionais, as episcopais, as congregacionais, né? Várias igrejas seguem o ritmo neopentecostal, né? Então, a diferença é que um quer continuar servindo a Deus, né? Em espírito e em verdade, pregando a salvação em Cristo, né? Fazendo feijão com arroz, o trivial, né? Que é pregando a palavra, levando a palavra, orando, vigiando, jejuando, né? Pregando, ganhando almas para Jesus, esperando a volta de Jesus em comunhão com os outros. Amém? E outros querem fazer a mesma coisa, mas, aleluia, pregando mais, levando mais mais em consideração a libertação, a cura divina. E é por isso que você vê aí as pessoas na televisão sempre falando de cura, né? O R.R. Soares tem esse negócio, né? Tá, tem um caroço, sai um caroço. Não importa que seja um caroço, seja um câncer, importante que a pessoa foi curada, não é mesmo? Glória seja dado o nome do Senhor. E prima mais, né, pelos milagres, pela cura divina e pelos milagres, né? A Universal, por exemplo, fala em milagres o tempo todo, madrugada toda. Aí você fala, mas não prega a salvação em Cristo. Mas é aquele problema, né, irmãos? Alguém tem que falar que Deus faz milagre. Alguém tem que falar, acreditar, fazer o povo crer nesse Brasil que nós estamos vivendo, nessa miséria que nós estamos vivendo. Alguém tem que falar de milagres, não é? Alguém tem que falar que Jesus faz, não é? Seja até mesmo no meio da contenda,
igual Paulo diz lá em Filipenses, né, 1,15, nós temos que falar de Jesus. Então, resumindo tudo, o crente tradicional, ele, né, o pentecostal tradicional, ele prega a salvação em Cristo em primeiro lugar, ele tem como base a salvação. Pregação da salvação, o ide de Jesus, ide por todo mundo, pregar o meu evangelho, curar os enfermos, libertar os oprimidos, né? Tem esse tipo de pregação, libertação de oprimidos, tal, cura divina e tudo, mas dando prioridade à salvação de almas. Agora, o neopentecostal, ele dá mais prioridade ao milagre, à prosperidade. Ele não aceita que o crente seja pobre, que o crente seja miserável, porque a Bíblia tem muitas promessas de riqueza. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o bem desta terra. E quando chegar no céu, se o crente chegar no céu, não vai precisar de comer nada aqui da terra, não é mesmo? Então comereis o bem desta terra. Amém? Alguns pedem oferta, alguns ficam assim, né? Mas o pessoal pede muita oferta. Irmãos, espera aí. Eu, por exemplo, não peço, né? Mas acontece que eu sou tradicional, né? Pela graça de Deus. Humilde cristão pentecostal tradicional. Mas vejo o problema em Romanos, em João 12, 3 e 4. Você vê que Maria levou lá aquele perfume precioso, caríssimo, e despejou nos pés de Jesus. Não é mesmo? E o Judas falou, poxa, podia pegar isso aí e comprar, dar mais de 300 conto. Mas acontece que ela resolveu levar lá e ofertar para ser abençoada. O que ela recebeu em troca? Aleluias! Ela recebeu a vida do seu irmão de volta. Glória a Deus, né? Deus honrou Maria. E exatamente isso que as igrejas neopentecostais, em sua maioria, prega. Os pentecostais também, mas a maioria, os neopentecostais pregam. Que o milagre acontece quando você tem fé, né, para semear. Aquele que semeia, ele colhe. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz ainda, em termos de oferta, você podia dizer, mas Maria agradeceu o milagre que Deus fez na vida de Lázaro. Mas não, veja, aquela mulher que só tinha uma moedazinha, né? Ela chegou com aquela moedinha pequenininha, aquela moedinha, né? Ah, Senhor, eu só tenho isso aqui. Foi lá no gasofilácio, talvez escondidinha lá e pum, colocou aquela moeda. Jesus não observou aquele que colocou os milhares lá, observou ela. Ela colocou tudo que ela tinha. Então, irmãos, se você tem fé para colocar tudo que você tem e crendo que Deus vai te dar 100 vezes mais, igual deu a Isaac, amém, glória a Deus. Agora, se você não tem fé, não critique aquele que tem. O que come, não critique aquele que não come. Amém? Então, pentecostal e neopentecostal são duas igrejas co-irmãs. Só que, em 1953, surgiu a ideia que os milagres tinham que acontecer. O crente era um pessoal abençoado, batizado com o Espírito Santo e cheio do poder, e os milagres tinham que acontecer. Aquilo que está escrito na Bíblia tinha que ser revelado na prática, no meio de nós. Amém? Não é justo que um pastor, né, pregue riqueza e continue miserável sem ter uma colher de comida para comer no amanhã. Sem ter um sapato velho para calçar. Não é mesmo? Então, naquela época era muita pobreza, muita coisa. Eles não aceitaram isso, essa pobreza. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei, não é mesmo? Então, comereis o bem dessa terra. Então, eles apostaram nisso aí e criaram aí grandes igrejas, como a Nova Vida, como a Universal, como a Internacional da Graça, Renascer em Cristo, Batista Nacional, Fonte da Vida, Mundial do Poder de Deus, Sara Nossa Terra, comunidades cristãs, tem muitas comunidades por aí.
né, é fruto disso aí, fruto de um trabalho iniciado por Harold Williams e Raymond Bottergate, e Sec William Cannon, Roberto McAllister e Edir Macedo. Então, eu acho que está respondida a sua pergunta. Amém? Glória a Deus. Né, apostam no sucesso pessoal, né? Sucesso pessoal e financeiro e político até. Outros, a salvação em Cristo, é minha bíbliazinha debaixo do braço e todo dia para a igreja, meu terninho. E daí? Aquele que come não despreza aquele que não come. E essa é a explicação sobre o pentecostal e o neopentecostal. Amém? Se você quiser, tira uma foto, né? Glória a Deus. E analise em casa, que você vai ver que eu tenho razão. Amém? Essas informações são livres, né? Livre pesquisas em qualquer lugar que você queira. Eu, por exemplo, li livros do Harold Williams, do Sec William Cannon, e conheço bem esse tipo de doutrina. Amém? Por isso estou falando com vocês. Que Deus abençoe, que Deus guarde, fiquem na paz e, tendo dúvidas, me pergunta, porque se eu souber, com certeza você vai ter a resposta. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus sobre ti levante o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor te dê a paz. Amém? Paz do Senhor.